Shalom, queridos. Esse é mais um capítulo da nossa série de visitas a sítios de importância na Samaria e na Judéia. Seja bem-vindo. Shiló é uma cidade muito grande. No seu auge, ela se estendia por uma área bastante extensa. E agora, quero mostrar a vocês, aqui embaixo, um Getsemane. Mas Getsemane não é só em Jerusalém, lá no Monte das Oliveiras? Não. Getsemane você encontra por todo Israel. Getsemane é o local da prensa, onde se obtinha o óleo de oliva. Então, Gat Shmanim, local da prensa para obtenção do óleo. Então temos aqui, vejam só, a primeira etapa do processo, que é essa mesa redonda. Na verdade, você tem uma pedra que gira ali e esmaga, macera as olivas com caroço e tudo, certo? E depois, na segunda etapa, essas olivas maceradas totalmente são colocadas dentro de sacos de juta e um saco sobre o outro, e aí por meio daquela viga que vocês estão vendo ali, essa viga aperta a pilha de sacos cheios de oliva macerada, aperta isso e sai o caldo com água e óleo. E aí você tem o azeite de primeira prensa, de segunda prensa, terceira prensa, né? E quanto mais prensado, diminui a qualidade. Ou seja, a primeira prensa é o óleo de maior qualidade, mais puro, mais limpo. Tá? Então nós temos aqui as duas etapas. As olivas são maceradas e depois elas são prensadas na segunda etapa. Tá, ok? O Getsemane, Gat Shmanim. Queridos, estou aqui no nosso caminho para o tabernáculo, diante de três mapas importantíssimos. O primeiro mapa mostra uma das opções da saída do povo de Israel do Egito até chegar em Canaã. Então essa é a opção mais antiga, que considera que o Sinai ficava aqui na Península do Sinai. Isso hoje é bem discutido e tem outras possibilidades, pelo menos 5 possibilidades de Monte Sinai, saibam vocês. Tá? Mas, de qualquer maneira, nós temos aqui a saída do povo de Israel dessa região de Ramsés, ok? E o cruzar do Mar Vermelho, aqui nessa região, certo? E até que, numa peregrinação que durou 40 anos, tá? Chegamos aqui no lugar onde se chama hoje Kasser Eliahud, onde o povo de Israel cruzou o Rio Jordão milagrosamente, da mesma maneira que cruzou miraculosamente o Mar Vermelho, também cruzou aqui o Rio Jordão. E assim iniciou a conquista da Terra Prometida. Após a entrada em Gilgal, então nós temos que o povo de Israel chegou até a cidade de Shechem, ok? Depois de Gilgal, Shechem, onde nós temos o Monte da Bênção, Grizim, e o Monte das Maldições, Eival, ok? Então, houve o sedimentar assim do compromisso do povo de Israel em servir a Deus, e após isso, nós temos que o tabernáculo veio para Shiló, certo? Durante todo esse processo, houve a divisão das tribos. Quais foram as primeiras tribos que receberam as suas terras? Primeiro foi metade da tribo de Manassés, certo? Tribo de Gad e tribo de Ruben. Isso antes de cruzar o Rio Jordão. Depois de cruzar o Rio Jordão, nós temos quem recebeu as terras foi Simeão, Judá e Benjamim.
E após chegarmos em Shiló, o restante das outras tribos receberam as suas terras, certo? E aqui nós temos o percurso da Arca do Senhor quando foi capturada aqui na batalha com os filisteus em Ebenezer. Então, em Afec, a arca foi para Asdod, depois foi para Gat, depois foi para Ecrón e finalmente foi despachada em Bet-Shemesh. De Bet-Shemesh foi para Kiriat Jearim e finalmente chegou em Jerusalém, sendo conduzida pelo rei Davi. Tá? Mas nesse trajeto, cidade de Asdod, Gat e Ecrón, houve uma praga violenta sobre os filisteus. Tá? Foi o passeio turístico da arca que causou maiores estragos no inimigo, ok? Até que chegou em Bet-Shemesh. Lá também em Bet-Shemesh abriram a arca de uma forma indevida, também teve praga sobre a população de Bet-Shemesh, mas foi para a casa de Aminadav e seu filho Uzá e ficou por volta de 20 anos ali, e de lá foi para Jerusalém, certo? Então, tudo isso está girando em torno de Shiló, o local onde estamos agora visitando. Chegamos no segundo local onde possivelmente a arca esteve, o tabernáculo esteve, que é essa área que seria a área mais elevada daqui de Shiló. Tá? Então, os arqueólogos que participaram por mais de 100 anos de escavações concluíram que aqui é um local provável, certo? Queridos, existe uma outra história muito tocante que iniciou de uma forma trágica, mas terminou de uma forma que nos dá esperança de futuro e que Deus sempre preserva a sua semente. E tudo aconteceu na tribo de Benjamim, quando uma mulher foi assassinada tragicamente por, como a Bíblia coloca, homens de Belial, e os membros das outras tribos de Israel foram convocados para fazer justiça contra a tribo de Benjamim. E aconteceu que, de repente, as 11 tribos de Israel perceberam o que tinham feito. Quase exterminaram a tribo de Benjamim. E foi justamente aqui em Shiló que foi dada uma solução para esse problema. Poucos jovens sobraram da tribo de Benjamim. E se lembrou que havia uma festa do Senhor bastante próxima e que era tradição aqui em Shiló, nessas encostas de montes que vocês estão vendo aqui, que na colheita das uvas, as virgens de Shiló saíam para colher as uvas. E a ideia foi que aqueles que sobraram da tribo de Benjamim iriam também, a esse momento em que as virgens estavam colhendo as frutas, iriam ali escolher cada um a sua esposa para dar continuidade, dar geração à tribo de Benjamim. E assim foi. E dessa maneira, por conta dessa providência que foi ofertada, que foi oferecida, dali veio a nascer o rei Saul, o rei Shaul, que veio se tornar o primeiro rei de Israel. Então, de uma catástrofe, onde uma tribo quase foi exterminada, nós temos que, aqui em Shiló, foi dada a solução e a continuidade de existência da tribo de Benjamim, a ponto de daqui sair o primeiro rei de Israel, o rei Shaul. Queridos, chegamos ao terceiro local provável onde o tabernáculo permaneceu, e esse é o local onde encontramos maiores evidências
porque onde temos ali aquele músico tocando piano, está tocando piano para os visitantes que chegam, ele está mais ou menos no meio da área onde o tabernáculo esteve. E nós temos ali cortes de pedra, cortes na pedra, exatamente no tamanho da área descrita como a área para o tabernáculo, ou seja, 15 por 7, 15 metros por 7 metros, tá? Então é uma área bastante importante encontrada pelos arqueólogos, que nos mostram que, sim, houve um uso religioso nesse local. E também as cerâmicas encontradas, ossos de animais que são ritualmente puros dentro da lei judaica, dentro dos animais orientados por Deus para serem utilizados no sacrifício. Então tem muitos elementos bastante interessantes, e mesmo a orientação do tabernáculo, a orientação do local, porque a entrada do tabernáculo precisava estar apontada para o leste, para o nascer do sol. Tá? Então é um local bastante importante. Temos uma terceira história relacionada a esse local, uma história muito expressiva e muito amada de todos aqueles que amam a Bíblia, é a história de Samuel. Então nós temos que, já chegando próximo do final do período do tabernáculo, o tabernáculo estava abandonado por conta da corrupção dos filhos de Eli. Então, uma das poucas famílias que vinham sempre ao tabernáculo durante o ano era a família de Elcaná, juntamente com as suas duas esposas, a Pnina e a Haná. Pnina tinha muitos filhos, mas Haná era estéril. E em determinado momento, em uma das peregrinações, Haná, angustiada, sem ter consolo no seu coração, veio até a presença de Deus, entrou à área do tabernáculo e ali derramou seu coração numa oração silenciosa. O sacerdote Eli, vendo isso, a princípio a criticou, pensando que ela estava bêbada. Mas ela explicou que não, ela estava angustiada de alma. E Eli disse a ela: mulher, vá em paz, que o Senhor faça cumprir tudo aquilo que você tem pedido a Ele. E assim foi, ela retornou para o seu local junto com seu marido Elcaná, e dessa palavra do sumo sacerdote, ela então engravidou, Deus a abençoou muito, e a petição que ela colocou diante de Deus, que foi aquele que nascer fruto do atendimento dessa oração pelo Senhor, será consagrado a Deus, viverá no tabernáculo durante toda a sua vida, será totalmente consagrado ao Senhor. E Hana cumpriu o seu voto, a sua promessa, e quando a criança já estava desmamada, já tinha alguns anos de vida, ela retornou ao tabernáculo trazendo o pequeno menino, e o nome desse menino é Samuel, Shmuel, aquele que Deus ouviu. E Haná entregou Shmuel para o sacerdote Eli, e Shmuel cresceu no tabernáculo. Deus falava com ele e falou com ele que por conta da corrupção dos filhos de Eli viria um grande juízo sobre a casa de Eli e sobre o tabernáculo. Isso se deu quando ocorreu a luta entre os israelitas e os filisteus. Então, nesse momento lá, na batalha de Ebenezer, a arca foi capturada
pelos filisteus e, segundo a tradição judaica, os filisteus, além de capturarem a arca, eles subiram até Shiló e aqui destruíram o tabernáculo. As peças do tabernáculo foram salvas, os levitas e sacerdotes que aqui viviam conseguiram retirar tudo, mas o tabernáculo em si foi queimado. Por conta disso, nós já falamos anteriormente, a arca visitou 3 cidades das 5 principais cidades dos filisteus e retornou a Israel, indo para a casa de Aminadav e, eventualmente, para Jerusalém. Mas tudo isso começou por conta da oração de fé de uma mulher crente que encontrou resposta, encontrou consolo ao seu coração apenas diante de Deus. Isso é algo maravilhoso que isso aqui ocorreu. E esse tipo de milagre, queridos, de mulheres sem condições de contrair uma gravidez, orarem aqui e logo depois engravidarem, tem sido comum entre aqueles que visitam esse local. Queridos, quero compartilhar com vocês uma experiência pessoal aqui em Shiló. Eu pude participar das escavações arqueológicas conduzidas aqui pela ABR, Associates for Biblical Research, e o arqueólogo-chefe Scott Stripling. Então, pude participar aqui durante 4 dias das escavações, e eu estive esses 4 dias exatamente ali, onde tem aquele cobertor ali guardando aquela região, tá? E atualmente as escavações em Shiló, que já passaram por vários períodos, nós temos um período de escavações por ano, que geralmente durante o verão, onde o solo está completamente seco. Então, esse ano, inclusive, teremos daqui a um mês o início de uma nova estação de escavações. Então, tem se descoberto coisas maravilhosas aqui, que, sem dúvida, comprovam tanto a existência do tabernáculo nesse local, como a presença inegável do povo de Israel na terra de Israel, confirmando, ratificando e reforçando o relato bíblico, mostrando que a Bíblia sim é um documento histórico confiável. E eu sou testemunha disso, pude colocar a mão na massa, ou na verdade no pó e na pedra, entende? Com muita alegria, debaixo de um calor muito grande, né? Mas há uma satisfação muito grande a cada dia, porque ao final do dia o arqueólogo-chefe se reúne com todos que participaram e é apresentado tudo aquilo que foi encontrado, tá? E nós temos ali uma estrutura, eu quero mostrar para vocês, que peço a câmera mostrar ali, aquela estrutura ali que hoje está vazia, aquela estrutura é o local onde se aplica uma das tecnologias mais avançadas em termos de arqueologia nos dias de hoje, onde os materiais que são encontrados e as cerâmicas e tudo aquilo que é encontrado é lavado com muito cuidado, escovado, limpo, e depois é passado por uma varredura de raio-x, tá? Então todas as peças elas são analisadas dessa forma. Então isso é um avanço que está sendo implantado como tecnologia de arqueologia pelo arqueólogo Scott Stripling, da ABR, Associates for Biblical Research. Foi muito bom ter a sua participação e espero ver você no nosso próximo capítulo. Que Deus abençoe.